Pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, o assunto de hoje aqui é filme. Isso, filme de novo. E qual que é o filme? Entrevista com Deus. Vocês acham que só dá para entrevistar pessoas, homens assim? Não, dá para entrevistar Deus também. É o que a gente vai ver aqui no filme. Bom, o filme começa assim. Um cara que é o Paul discutindo não, ele está conversando com um amigo e ele está falando que vai ajudar ele. É um cara que sofreu, ou tem um amigo que sofreu os rumores da guerra, sabe? Os problemas da guerra. O filme se passa em Nova York, então daí são os americanos que foram para a guerra e voltaram. Esse Paul, a história dele é assim. Ele foi para a guerra, só que ele foi como escritor. Sim, ele escreveu sobre a guerra. Ele não foi para o embate, para o combate. Mas mesmo assim, ele sofreu muito. Daí ele volta e está lá no apartamento conversando com o amigo. Só que tem a namorada. A namorada está na frente do computador olhando algumas fotos. Algumas fotos de quando eles eram felizes. E o cara não sai do telefone, sabe? O Paul só conversando no telefone assim. E chega um momento que a namorada começa a ficar brava. A namorada não. Ela é casada, é a mulher dele, a esposa dele. Começa a ficar brava. Bom, enfim, ele termina o telefonema. E daí ela fala que tem que sair, ele também fala que tem que sair para trabalhar. E daí eles acabam saindo. Quando ela chega no ponto de ônibus, ela começa a cair em prantos, começa a chorar. E ele foi para a entrevista dele. O homem acabou não chorando. Foi lá para a entrevista com Deus. A entrevista foi num parque. Iam correr no total 3 entrevistas. A conversa da entrevista é bem pesada, sabe? Basicamente Deus mostra que está tudo nas mãos dele, do Paul. E ele tem que mudar, ele vai ter que mudar. Então é uma conversa muito pesada. Dá em torno de 30 minutos cada entrevista, e essa primeira entrevista é bem densa. Bom, não vou entrar em detalhes, pode ser que eu fale em outro vídeo os detalhes de cada entrevista em vídeos separados, porque é muito conteúdo. Bom, ele vai lá na entrevista e beleza. Daí ele volta para casa. Daí chega um momento que ele vai pro trabalho, sabe? Só que ele vai pro trabalho e o chefe acha estranho. Pô, mas o que você tá fazendo aqui? O cara tá de férias. Ele tá viciado em trabalho, não consegue largar o trabalho. E daí o chefe conversa com ele, troca uma ideia, e daí ele comenta que tem um trabalho para fazer e comenta com o chefe. A entrevista é com Deus. E daí para o chefe já falar para os chefes do chefe que ele precisa de um espaço no jornal porque vai ter uma entrevista com Deus. Boa, daí ele volta para casa, de boa, e daí ocorre algumas coisas que sempre quando ele estava saindo com a namorada, tinha um vizinho que falava alguma coisa. Na primeira vez que ele saiu no início do filme, o vizinho falava, legal, falava alguma coisa. Na segunda vez ele está saindo sozinho, porque a mulher já nem voltou para casa. E qual que é o problema? Já vou explicar o problema da relação aqui. Quando ele foi lá para a guerra, a esposa dele acabou traindo ele. E contou para ele tudo. E esse foi um dos motivos do relacionamento ter dado problemas. Mas também outros problemas também, que o filme não chega a detalhar muito. Então, nessa segunda vez, quando ele está saindo sem a esposa, porque ela já dormiu fora, e o vizinho até comenta, ela não tá aí, tá com alguma coisa. Daí o vizinho até comenta, tem uma planta boa, pra, caso ela não esteja bem, é uma planta milagrosa. Ele comenta lá qualquer planta, mas eu não lembro. Bom, daí ele tá saindo. Ele acaba indo para a segunda entrevista dele, onde a segunda entrevista é num teatro bem grande assim, e eles estão bem no palco. Daí tem uma mesa, eles até fazem questão de sentar ao mesmo tempo. Sentam e começa a ter um embate lá, um falando do outro, o outro falando de um, e basicamente a entrevista que era para ser com Deus, Deus acaba entrevistando ele também, porque ele quer respostas. Cita partes da Bíblia, cita várias coisas, e boa. Daí ele vai embora para casa. E chega um momento que ele está no trabalho, ele vai para o trabalho, depois da entrevista ele acaba indo para o trabalho. E daí o que ele encontra lá? Uma mulher na sala dele, de trabalho. E daí ele já tinha conversado com ela, e o chefe estava achando estranho. Na primeira vez que ele foi para o trabalho, estava achando estranho. Mas como você está conversando aqui, meu? Daí ele fala que tem que falar rápido e desligar.
Todo mundo pensa que é amante dele, mas não. É a cunhada dele. A cunhada dele está tentando ajudar o casamento da irmã deles a dar certo. E daí ela vai lá no trabalho e tenta conversar. E daí os funcionários começam a passar assim, olhar que estava conversando com uma mulher bem no local de trabalho. Daí ele leva ela para uma sala, que é a sala do chefe. Daí eles acabam conversando, ela fala, ó, queria ajudar vocês se amam, vamos fazer, vamos tentar arrumar essa relação. E daí chega o chefe acha estranho, mas o que vocês estão fazendo aqui na minha sala? Daí ela se apresenta, a cunhada dele, percebe que não está acontecendo nada, e daí ele pede mais um tempo para conversar. O chefe, ela pede, a cunhada dele pede um tempo para conversar. E daí o chefe dele consulta ele, quer conversar, pô? Daí ele sim, e daí eles terminam de conversar. Daí ele volta para casa e pronto. E daí ele tem sonhos com os caixões dos soldados que voltaram, aqueles que morreram. E também tem recordações daqueles soldados que lutaram muito e tem problemas psicológicos. Ele está ajudando um deles. Ele pega um especialista lá do chefe dele para ajudar um amigo que está traumatizado da guerra. E boa. E daí ele volta para casa e tem esses sonhos, mostra esses pesadelos. Depois vai para a terceira e última entrevista. Entrevista com Deus, sim, é a última de todas. Daí tem o embate, o tema principal é sobre salvação, e não é à toa que é feita numa sala de hospital. E daí tem lá uma conversa bem densa também, vou tentar falar em outro vídeo, e eles conversam. Chega um momento que Deus vai embora, ele ensina. Antes dessa entrevista, ele tentou pensar em suicídio. Ele subiu no prédio e começou a olhar para baixo. Mostra a cena e o Deus fala, você tentou fazer tal coisa. E daí ele fica contrariado, pensando, como você sabe disso? Por quê? Ele não acredita, ele acha que ele está conversando com uma pessoa que acha que é Deus. Mas, na verdade, é uma pessoa da cabeça dele, sabe? Ele está fazendo uma entrevista com Deus, mas não existe, é como se fosse um fantasma. E daí termina essa entrevista, ele acaba voltando para casa. Antes, ele sempre vai de bike, ele vai de casa para o trabalho, sempre de bike, e coloca aqueles cadeados, os cadeados muito bons, que evitam roubos. Daí ele chega, ele está saindo dessa última entrevista do hospital, e não está a bike dele lá. Daí ele percebe que alguém roubou, ou ele esqueceu de colocar o cadeado, ele estava tão tenso que não colocou o cadeado. Ele só tirou o cadeado da mochila aqui e percebeu que acabou esquecendo de colocar o cadeado. Então roubaram a bike dele. Ele está saindo do hospital, ele está indo para a casa dele e encontra a ex-mulher dele. Eles estão conversando lá, depois aparece de novo o vizinho comenta da planta lá, que é milagrosa. Deus também comentou sobre os milagres que acontecem todos os dias e que pessoas morrem mesmo sendo do bem. E ele poderia ser uma das pessoas em breve. Numa das entrevistas ele comenta também que o prazo dele está curto e está para se acabar. Ou seja, é uma indireta assim para ele resolver os problemas aqui e agora, rápido, porque ele não tem um tempo tão longe assim. E nisso também, nesse ambiente, mostra aquelas bicicletas que são pintadas de branco por pessoas que foram atropeladas e ficam como estátua, assim, sabe? Então, ele poderia ter morrido também, atropelado, porque já passou por semáforo assim e os carros por pouco não atropelou ele. Bom, voltando. Daí ele chega lá, ele conversa um pouco com ela, ela pergunta, mas cadê a sua bicicleta? Ele fala que perdeu, roubaram, e ela comenta, nossa, mas você amava aquela bicicleta? Daí ele responde, é só uma bicicleta. Daí ela pergunta, nossa, o que você fez com a mão? E daí ele falou que quebrou com uma louça, que é uma louça dela pelo jeito. Daí ela responde, era só uma louça. Daí ela fala que tem que ir, termina a conversa e ele fala, não, você não quer conversar um pouco? Vamos lá para dentro, vamos conversar um pouco. E daí eles acabam entrando e vem umas recordações, todos os episódios, as recordações dele, do filme todo. E é isso, galera, é um super filme. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esqueça de deixar seu gostei aqui, deixe seu comentário também. Patrick, pode falar sobre esse filme? Patrick, pode falar sobre esse assunto? E me siga nas redes sociais, galera. Tem Instagram, Twitter e Face. Tá lá no sobre do canal todos os links. E não esqueça de assinar o canal, né, galera? Dá uma forcinha aí. Vamos chegar a 200 inscritos em breve. Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais.